Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que Deus abençoe ricamente o seu dia. Estou aqui mais uma manhã, mais um dia, para compartilhar uma porção da palavra do Senhor, visando a sua edificação, visando a nossa edificação, visando encorajamento, como é o propósito desse dia. Então eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 14 até o versículo 18. Eu quero falar sobre esperança e ânimo em dias de tribulação. Esperança e ânimo em dias de tribulação. Diz o apóstolo Paulo assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo está, nesse capítulo, tratando de uma realidade que aflige todo cristão, ou todos nós, em todas as épocas, que são justamente as tribulações, ou os tempos difíceis em que nós vamos atravessar. Ele está falando nesse contexto de que, em comparação a Deus, nós somos frágeis, nós temos um tesouro, mas como que um tesouro colocado em vasos de barro. Tesouro aqui ele está falando acerca não só da eternidade, da vida, não só de toda a mensagem da graça, de tudo, do Evangelho, mas nós somos frágeis. Talvez nunca se constatou tanto isso como nesse tempo que estamos vivendo. É um tempo de tribulação terrível. Eu mesmo nunca imaginei que teria que passar por esses dias. Portanto, são dias difíceis. E ele, mais atrás um pouco, no início da perícope, da unidade de texto, ele, por exemplo, diz que em tudo, versículo 8 e 9, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então o apóstolo Paulo, assim como Jesus, não nega a realidade de que a vida cristã ela é vivida num palco, num cenário de lutas, de tribulações, de angústias, de perplexidade, de perseguição, de provações. Nós somos desafiados todos os dias, então, a exercitar a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo, nessa perícope que nós lemos, ele trabalha a tribulação pelo menos com 3 focos. O primeiro foco é que, comparada à eternidade, ela é nada, ela é leve. Ele diz isso, a nossa leve, embora leve aqui era açoites, prisões, naufrágios de navios e tantas outras coisas que o apóstolo Paulo passou, perigo de morte, quase foi assassinado várias vezes. Então, essa tribulação que ele passou e que toda a igreja passou, ele diz que é leve, mas comparada à eternidade, à glória que está reservada para a igreja. Ele diz também que ela é momentânea, leve e momentânea. Então, parecido com o texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, quando ele diz que nós estamos aqui enfrentando tribulações, enfrentando provas,
E as provações são variadas, versículo 7 e 8, ele trabalha isso, são variadas, mas elas são também passageiras, porque nós entendemos que em comparação à glória e à eternidade, elas são passageiras. Então, as tribulações são passageiras. Então, nós temos essa perspectiva e ela é pedagógica. As tribulações são pedagógicas. Geralmente, elas vêm para nos ensinar grandes lições. E este é um tempo que nós precisamos aprender grandes lições. Então, o apóstolo Paulo, no meio desse cenário, onde ele trata a questão da tribulação, ou das tribulações que nós enfrentamos, Paulo diz que nós não desanimamos. Paulo conta um cenário de esperança, um cenário de eternidade, um cenário de otimismo em meio de ações de graça, em meio à tribulação. Então eu quero nesta manhã falar sobre os caminhos apresentados, propostos pelo apóstolo Paulo nesse texto para que nós tenhamos ânimo e esperança em tempos de tribulação como esses que nós estamos vivendo. Esse tempo de doença, esse tempo de desemprego, esse tempo de angústias, esse tempo de problemas psicológicos, esse tempo de ansiedade, esse tempo de depressão, esse tempo de grandes apreensões e medos, esse tempo tão difícil, com perdas inclusive. Então, tudo isso pode nos levar à derrota ou a uma postura derrotista, de entrega, de medo, de angústia, de desespero, mas o apóstolo Paulo nos convida então a traçar um caminho que nos leva a ter esperança mesmo nesse cenário de tribulação. E o apóstolo Paulo então aponta 4 caminhos. Eu quero apresentar aqui estas 4 saídas, ou esses 4 caminhos que o apóstolo Paulo apresenta, para que nós tenhamos ânimo e esperança em meio a dias ou em dias de tribulação. Em primeiro lugar, ele diz para nós vivermos na perspectiva da eternidade. A primeira coisa que ele trabalha é com um conceito muito interessante de ressurreição. Ele diz no versículo 14, aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus também nos ressuscitará. E no versículo 18 ele diz, nós não atentamos para as coisas que se veem, essas coisas temporais, passageiras, mas nas que não se veem. As que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, queridos, nós precisamos viver não só na perspectiva humana, terrena, porque esta vida aqui é passageira, é temporária, ela é efêmera. Então nunca se constatou tanto isso também. Quem tem a sua vida, a sua esperança somente atrelada a esta existência materialista ou essa existência humana, eles estão desesperados ou a vida vai perdendo cada vez mais o sentido. Portanto, o apóstolo Paulo trabalha a questão da eternidade. A nossa esperança precisa ir para além desta vida. Nós sabemos que nós amamos a vida, nós queremos viver, nós precisamos cuidar da vida, nós precisamos preservar a vida, nós precisamos zelar pela vida, nós precisamos proteger a vida, nós precisamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para vivermos de uma forma pacífica, como o apóstolo Paulo mesmo diz para nós orarmos, para que o Senhor até abrande o coração dos homens, das autoridades, dos governos, e daqueles que perseguiam a igreja, para que a igreja tenha paz, para que nós vivamos tempos de paz. Isto é, nós sabemos que enquanto tiver ao nosso alcance os esforços, nós devemos empreendê-los para viver bem aqui, mas nós não podemos viver só na perspectiva terrena, porque essa perspectiva terrena é passageira, é efêmera, ela é temporária. Portanto, nós precisamos ter uma vida, um olhar para além desta vida. Nós precisamos acreditar na ressurreição, nós precisamos acreditar que aquele que ressuscitou Jesus ressuscitará todo aquele que crê. Nós precisamos acreditar que estas lutas que enfrentamos aqui não podem ser comparadas ao eterno peso da glória, acima de toda comparação daquilo que o Senhor mesmo disse através do apóstolo Paulo, aí em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, quando ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no entendimento humano,
é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então nós precisamos acreditar naquilo que o apóstolo Paulo também disse em Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, quando ele diz que se nós ressuscitamos com Cristo, se nós cremos na ressurreição, e se nós cremos que a nossa vida está escondida em Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Portanto, nós devemos viver bem aqui da terra, procurar viver em paz, procurar viver bem, uma vida abundante que o Senhor nos prometeu, mas sabendo que se a nossa esperança se resumir a esta vida, como nós falamos domingo à noite no culto, nós somos os mais miseráveis dos homens, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15, né, no versículo 19, versículo 18 e 19, quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos acreditar na ressurreição. Portanto, o primeiro caminho para nós termos esperança, ânimo, é viver na perspectiva da eternidade. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz para vivermos com ânimo, não desanimarmos e termos esperança, é multiplicarmos as ações de graças na nossa vida. Ele diz no versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós. Todas, tanto materiais, como as coisas que o Senhor criou, como principalmente essas verdades eternas. Para que a graça de Deus, multiplicando-se na nossa vida, na vida da igreja, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Portanto, nós temos duas opções, queridos. Ou vivermos enterrados na terra, no chão, ou vivermos com o olhar baixo, cabisbaixo, a cabeça cabisbaixa, reclamando da vida, chorando, lamentando, murmurando por tudo que está acontecendo. Ou mesmo ainda em meio às tribulações, nós entendermos a graça de Deus que nos alcançou, a graça de Deus que nos salvou, a graça de Deus que se multiplica em nossa vida através da multiforme maneira de Deus agir. Nós compreendemos um cenário otimista de ações de graças. Nós entendermos que podemos dar graça. E o apóstolo Paulo então diz que nós podemos dar graça por 3 razões. Primeira, porque nós somos amados, porque nós somos muito amados por Deus. Ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós. Deus provou o seu amor por nós quando entregou o seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores. Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e já provou isso. Tudo que Deus criou foi para o nosso aprazimento, tudo que existe, toda a criação, todo o dom perfeito, toda a boa dádiva que vem do céu, é porque Deus nos ama, Deus nos ama. Você não pode duvidar do amor de Deus. Portanto, você pode ser grato e agradecer a Deus pelo amor infinito, incondicional, provado de Deus por sua vida. Nós podemos multiplicar as ações de graça, o apóstolo Paulo diz, por causa das bênçãos de Deus nas nossas vidas, por causa da multiforme graça de Deus, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça. Queridos, se você olhar à sua volta, apesar de toda luta, apesar de toda dor, apesar de toda tribulação, você ainda pode ter motivos de sobra para compreender a graça de Deus na sua vida. Você pode honestamente analisar a sua vida e até comparar a sua vida de outras pessoas, se você assim quiser, se você assim precisar para poder entender o cenário, e aí você vai perceber que quão bom, quão gracioso é o Senhor para conosco. Deus é bom, a sua graça é melhor que a vida. Deus tem sido muito bom para conosco. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado o seu consolo em meio às perdas. Deus tem dado a sua força em meio às más notícias. Deus tem dado a sua direção em meio a tantas turbulências nesse mundo. Deus tem nos dado a paz em meio às lutas. Deus tem nos guardado e tem preservado a nossa vida em meio a tantas perdas. Lamentamos profundamente os irmãos e amigos que têm perdido a sua vida. Mas nós precisamos ainda assim, no meio de tantas tribulações, multiplicar as ações de graça.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você quer saber só um benefício que deveria fazer você levantar as mãos para os céus e agradecer? Respire. Respire. Você consegue respirar? Porque tem gente desesperadamente que não está conseguindo respirar. Desesperadamente buscando ar e não está conseguindo. E são milhares de pessoas. Milhares de pessoas entubadas, outras já sem nenhuma perspectiva do pulmão funcionar. Eu estou falando só de um benefício que você recebe de graça, o ar que você respira. Sem falar em tantas outras coisas que são de graça. Tantas bênçãos que são de graça. Sua capacidade de enxergar, de cheirar, de sentir gosto, de pegar, de andar. Meus irmãos, são tantas bênçãos. São tantos benefícios, tantas coisas que existem porque Deus nos ama e que revela a sua graça, que nós deveríamos multiplicar as ações de graça em nossa vida. E isso nos dá ânimo quando nós trocamos o murmúrio pelas ações de graça, quando nós trocamos o lamento pelo cântico, quando nós trocamos o choro pelo cântico de louvor e gratidão. O nosso coração se enche de ânimo e de esperança. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o terceiro caminho para nós é termos, eu vou falar só de 3 aqui, 3 caminhos, né? Eu vou incluir o quarto aqui no terceiro para diminuir a mensagem. Então a terceira perspectiva que o apóstolo Paulo coloca de caminhos para nos dar esperança é fortalecer o nosso homem interior. Ele diz: por isso não desanimamos, não desanimamos. Não desanimamos porque nós cremos na vida eterna, porque nós temos a graça, porque nós temos a perspectiva da eternidade. Não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Queridos, talvez esse é um tempo onde você vai precisar muito de força. Eu digo isso porque eu todos os dias faço esse exercício. Todos os dias. Se eu não estivesse fazendo esse exercício, eu já tinha desmoronado. Eu não julgo nenhum irmão meu, amigo, companheiro, irmão, que está fraco, que está desanimado, que está angustiado, que está com medo. Eu não julgo porque eu sei do tamanho da pressão e da luta que esse meu irmão está enfrentando. Mas eu aconselho a você que está com medo, ou você que está fraco, você que está tendente a entrar em angústia, como o apóstolo Paulo diz aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porque a angústia, irmãos, é essa sensação aqui da alma, que você não sabe nem explicar por que você está sentindo, e que te paralisa, e que te coloca para baixo, e que te coloca no chão. Ele diz: você pode até ser atribulado, ter lutas, mas você não pode ser angustiado. Você pode até ficar perplexo, como nós ficamos. Eu fiquei perplexo essa semana passada com a perda da minha irmã amada. É uma perplexidade. Perplexo eu fico quando eu vejo as notícias de quase 4.000 mortos por dia no Brasil. Eu fico perplexo. Porém, eu não posso me desanimar. Porque se eu me desanimar, talvez eu serei o próximo da lista. Serei o próximo da estatística. Eu serei mais um que não vou fazer diferença no mundo. Nesse mundo que precisa de gente que crê, de gente que se fortalece no Senhor, de gente que recusa-se a desanimar para poder animar outros. E o apóstolo Paulo está dizendo: mesmo que a gente vá ficando corrompido no nosso homem exterior, mesmo que eu adoeça, mesmo que o vírus me pegue e até me abata, mesmo que o meu corpo enfrente a doença, mesmo que o meu homem exterior, o meu ser exterior vá assim ficando velho, como eu fiquei velho no último dia 30, e fiquei meio preocupado, porque todo mundo celebrando mais um ano de vida e eu preocupado com menos um ano de vida. Foi o dia todo pensando que eu estou ficando mais velho. Porque mesmo que eu vá ficando com meus cabelos brancos, alguém me alertou esses dias que eu estou ficando careca. Eu não precisava
eu fiquei assim preocupado, porque os sinais do tempo chegam para nós, para todos. Mesmo assim, eu não posso deixar que o meu homem interior se envelheça, o meu homem interior se entregue ao desânimo, ao marasmo, à morte antes do tempo. Eu quero renascer todos os dias, eu quero reviver todos os dias, eu quero amanhecer, assim como o sol nasce, eu quero renascer também, para viver intensamente, alegremente, entusiasmadamente, para fazer diferença na vida das pessoas. Para crer que eu não vou morrer, eu vou só ser transformado para um ser muito mais perfeito, glorificado, porque é assim que o Senhor promete na sua palavra, como exemplo em 1 Coríntios capítulo 15. Então eu preciso crer nessas verdades, eu preciso fortalecer a minha vida interior, todos os dias, para que eu não desanime, porque se eu não me fortalecer, como é que eu me fortaleço, pastor? Exercitando a sua fé, buscando o Senhor, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo uma palavra como esta, louvando ao Senhor, contemplando as grandezas e a graça de Deus na sua vida e se recusando a desanimar. Não desanimamos. Você precisa tomar uma decisão de não se desanimar, mas de se fortalecer no seu homem interior, no seu coração, para que você possa viver com leveza, com alegria nesses dias tão difíceis. É uma decisão. Você vai decidir ou se entregar à tristeza, ao marasmo, à angústia, ou não se entregar, ou todos os dias decidir viver, todos os dias tentar estar de pé. Não estou dizendo que você não possa ter um dia triste. Às vezes eu tenho um dia triste. E eu até compartilho com pessoas bem queridas e bem próximas quando eu estou assim. E eu abro o meu coração e elas me ajudam, oram por mim. E assim a gente vai levando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai caminhando. Então, queridos, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de angústia, nesse tempo de tantas perdas, de provações, de medo, de tribulações, eu estou trazendo essa palavra para você com todo carinho, para a igreja, para os meus amigos, para os meus irmãos, para você espalhar, multiplicar. Coloque aí, vai estar no YouTube, compartilhe com seus grupos, onde você participa, se te edificou, e vamos multiplicar essa palavra de ânimo e de esperança, nessas três perspectivas, porque nós vivemos para além desse mundo, desse tempo presente e temporário. Nós vivemos na perspectiva eterna. Nós vivemos ciente de que há tribulações, nós não negamos as lutas, nós não negamos os medos, nós não negamos as mortes, as perdas, nós não somos negacionistas, eu não sou. Mas eu me recuso a me entregar à angústia. Eu me recuso a me entregar ao desânimo. Eu quero multiplicar as ações de graça em minha vida. E eu quero fortalecer o meu homem interior. Amanhecer todos os dias e renascer todos os dias. E manter-me jovem. Manter-me alegre. Manter-me sempre jovem. Porque o Senhor renova a minha vida, a minha mocidade como renova da águia, diz o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus lhe dê um dia abençoado e que o Senhor lhe fortaleça em meio a tantas tribulações e angústias. Deus te abençoe ricamente, a você, a igreja, a sua família, aonde você estiver, que Deus possa te alcançar e te abençoar, em nome de Jesus.